A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já receberam e sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Deus é poderoso, Deus é poderoso. E Ele tem se feito presente aqui desde o início deste culto. Eu louvo ao Deus por essa oportunidade. E eu agradeço ao Senhor porque mais uma vez nós clamamos a presença dEle e sentimos que Ele está nos ouvindo, porque Ele está neste lugar, a presença dEle é palpável neste lugar. Nós estamos sentindo a presença do Senhor fortemente nessa noite. E continuaremos assim agora, neste momento em que o Senhor quer falar conosco, também através da palavra dEle. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos por um instante e pedir ao Senhor que continue falando com você nessa noite. E ore para que toda e qualquer interferência que queira roubar a palavra do Senhor da sua vida, da vida do seu irmão, seja repreendida em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, nós oramos ao Senhor nessa noite, crendo que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, é o Deus que nos ouve, é um Deus poderoso e está aqui neste lugar. Senhor, nós te agradecemos por essa rica chance, por essa oportunidade que o Senhor concedeu a mim e a cada um dos meus irmãos, de estarmos na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, na tua casa, Senhor Deus, onde podemos te adorar, Senhor Deus, onde podemos declarar a tua santidade, a tua majestade, Senhor, e o Senhor nos ouve, o Senhor se apresenta a cada um de nós aqui nessa noite. Pai amado, neste momento eu quero te pedir a tua bênção também, Senhor Deus, pela ministração da palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, que toda e qualquer interferência de Satanás, Deus, para atrapalhar a ministração da palavra, para roubar a atenção, para roubar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, nós repreendemos na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. Abre, Senhor, os ouvidos nessa noite. Abre, Senhor Deus, o coração nessa noite. Que as mentes, Pai, estejam, Senhor Deus, sintonizadas somente em Ti, para receber aquilo que do alto virá para as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Eu oro e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós iremos ler e meditar nessa noite em um texto muito conhecido da palavra do Senhor. É um texto muito ministrado, mas a palavra do Senhor, ela se renova sempre, e ela nunca é ministrada da mesma maneira, porque o Senhor tem a sua multiforme graça. O Senhor usa cada um de acordo com como Ele quer, para um propósito específico para aquele dia, para aquela semana, para aquele tempo. E eu creio que o Senhor tem um derramar do Espírito Santo para um novo tempo nas nossas vidas, amém? Vamos ler o livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou ainda escravos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Versículo 6. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e de teus filhos, e vive do resto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui diante de um dos grandes milagres que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos mostra como grandes coisas fez o Senhor em todo este glorioso livro. E nós estamos aqui diante de um texto onde a palavra do Senhor diz que havia uma mulher viúva. O seu marido fazia parte da escola dos profetas. Naquela época havia uma escola onde homens aprendiam cada vez mais a ouvirem a voz de Deus, aprendiam a colocar em prática os seus dons e talentos, aprendiam a exercer o seu chamado. Era uma escola de profetas. E a Bíblia nos conta que um dos alunos dessa escola de profeta morreu. E saiba você que a vida dos profetas nunca foi fácil. Muitas vezes os profetas passavam por inúmeras dificuldades, por inúmeras restrições, inclusive financeiras. Esse texto é claro em nos dizer que este homem morreu, mas infelizmente as suas dívidas não morreram com ele. Era um homem que fez dívida, que tomou dinheiro emprestado de alguém, porque certamente haviam necessidades com as quais ele precisava lidar. E ele tomou dinheiro emprestado, ele fez empréstimos e então ele morre. No entanto, os credores não querem saber se ele morreu ou não. Eles vão lá na porta da mulher para cobrar aquela dívida. E certamente ela disse: eu não tenho como lhes pagar, eu não tenho como pagar a dívida do meu marido. E aquele credor então diz: então eu vou levar os seus 2 filhos como escravos, porque eles vão trabalhar para mim, para pagar pela dívida do pai. Quando nós chegamos no final do texto, nós vemos que um milagre aconteceu. Sim, o milagre aconteceu. No entanto, para que um milagre aconteça, existem etapas que o antecedem. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar nessa noite com a igreja. Talvez sobre as etapas que antecedem o milagre. O milagre aconteceu, nós acabamos de ler, nós vimos, e nós vamos ainda nos aprofundar em alguns detalhes sobre este milagre. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, antes de ver o milagre, a gente precisa entender o cenário. É um cenário de dor, é um cenário de luto, é um cenário de dívida, é um cenário completamente desfavorável. É um cenário de dor, de tristeza. Ela havia perdido o marido e não o suficiente, não bastante ter perdido o marido, ainda ficou com dívidas e ainda, para piorar, estava à beira de perder os seus 2 filhos. Se isso não é um cenário de caos, eu não sei o que é. É um cenário de extremo caos. É um cenário de crise, de todas as partes. Aquela mulher mal estava podendo viver o seu luto. Mal estava podendo passar pela etapa do luto. Mal estava podendo lidar com o sofrimento da perda do marido. Quando parece que uma tragédia vem vindo atrás da outra. E quantas vezes nós nos deparamos com a nossa vida, talvez não de maneira igual, mas nos deparamos com tanto sofrimento, um atrás do outro, e a gente pensa: Deus, será que o Senhor não está vendo
É uma notícia ruim, dali você nem resolve essa, já chega outra, e daí já chega outra, e aí começam cenários se acumulando, e você olha e você não sabe como lidar, você não sabe como resolver, você não sabe o que fazer, e muitas vezes, o que nós fazemos nesse cenário descreve muito de onde está a nossa confiança. A forma como nós lidamos com notícias ruins, a forma como nós lidamos com momentos de aflição, com momentos de crise, fala muito sobre em quem nós temos crido. E essa mulher, certamente ela estava desesperada, mas mesmo no seu desespero, ela teve uma atitude de lucidez. Ela passou por cima, talvez, do próprio orgulho. Talvez ela passou por cima da própria honra. E ela chegou diante de um homem de Deus. Diante de um profeta. E ela não usou meias palavras. Ela rasgou o coração e ela disse a verdade. Antes do milagre acontecer, nós precisamos lidar com a verdade. Antes do milagre acontecer, você precisa ser sincero com Deus. Sincero em dizer, Deus, está um caos, está uma bagunça, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou sofrendo de todas as maneiras, eu não sei como resolver. E a situação está à beira de piorar, porque ela estava, sim, prestes a perder os seus 2 filhos. Aquela mulher, ela toma uma atitude que mudou o rumo da sua história. Ela se achegou diante do homem de Deus e ela falou a verdade. Quantas vezes nós usamos meia palavra com Deus? Quantas vezes nós lidamos com Deus? Eu já ministrei aqui outro dia e eu me lembro de ter falado exatamente sobre isso. Quantas vezes nós usamos palavras bonitas para nos dirigirmos a Deus? Palavras eloquentes, palavras cheias de conteúdo, mas que não expressam a verdade do nosso coração. Muitas vezes, o Senhor não está esperando de você palavras bonitas, uma oração eloquente, mas Ele está esperando rasgar do seu coração com sinceridade. A palavra nos diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, o que significa que está cheio de adorador falso, o que está cheio de adorador com meias palavras. Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como está difícil nos dias de hoje encontrarmos pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Muitas vezes enquanto você serve para alguma coisa, enquanto a pessoa vê em você algum proveito, ela é muito verdadeira com você. Mas quando você, por algum motivo, não lhe agrada, quando você muitas vezes diz um não, ou quando você não serve mais, as pessoas deixam de ser verdadeiras. Na sexta-feira aqui foi ministrado neste altar. A missionária Núbia falou aqui neste altar sobre ser um ano de nós renovarmos alianças. Nós não podemos ser hipócritas de achar que não precisamos um dos outros. Não podemos ser orgulhosos ao ponto de pensar que somos superiores e não precisamos de ajuda, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos qual credor vai bater na nossa porta, não sabemos qual é a dívida que estamos deixando, muitas vezes com risco real de perdermos algo que nos custa muito. Queridos, é necessário voltarmos ao início. A verdade. O Espírito Santo, ele trabalha com verdade. E não tem lugar para o milagre acontecer se nós pularmos as etapas que antecedem o milagre. Nós olhamos para o milagre do final. Nós olhamos para o azeite que vai transbordar.
Mas nós esquecemos que antes disso, nós precisamos nos achegar a Deus e rasgar o nosso coração com sinceridade. Aquela mulher, ela olha para o profeta e ela fala tudo aquilo que está acontecendo. E o profeta olha para ela e ele diz: o que hei de fazer para te ajudar? O que você tem em casa? Queridos, o milagre não caiu o azeite do céu. O azeite já estava dentro da casa dela. Ela ainda tinha alguma coisa. Porque ela olha para o profeta e ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Muitas vezes nós nos chegamos a Deus achando que não temos mais nada a lhe oferecer. Mas na mesma hora o Espírito Santo nos lembra: ainda tem uma botija de azeite. O milagre desse texto não foi uma chuva de azeite do céu, não. Foi a multiplicação de algo que já estava dentro da casa dela. Foi algo pelo qual ela guardou, ela zelou e ela ainda tinha. Era pouco? Era. Mas foi o suficiente para Deus operar na vida dela, dentro da casa dela e mudar a história daquela família. O Senhor, Ele não costuma fazer milagres com aquilo que nos falta. Geralmente o milagre, ele está ali, em algo que nós já temos. O milagre que você precisa na transformação do casamento é com o marido que você já tem. O milagre dos seus filhos é com os filhos que você já tem. Eles estão dentro da tua casa. Talvez você ache que eles estão perdidos, mas eles estão dentro da tua casa. Eles saíram do teu ventre e você vai levá-los para o céu em nome de Jesus. Muitas vezes achamos que precisamos de grandiosas coisas e deixamos de olhar aquilo que está no nosso contexto. Como o bispo abriu o culto, a gratidão, ela move a mão de Deus. Quando nós deixamos de ser gratos pelo pouco que temos, nós estamos queimando as etapas para viver o muito de Deus na nossa vida. Ah, mas o muito não acontece, então para e reveja as etapas. Você está orando por milagres? Você começou esse ano clamando por milagres? Você crê que Deus tem milagres a fazer? Eu creio, e Deus faz, e aqui nós temos mais uma das inúmeras provas que Deus faz. Mas não ignore as etapas de um milagre. Aquele homem disse a ela: você deve ir na tua vizinhança, pede vasilhas emprestadas, vazias e não poucas. O que eu acho lindo dessa história é o que muitas vezes falta para mim, e eu sei que muitas vezes também falta para você. Sabe o que é? Não questionar as ordens de Deus. É para pegar a vasilha? Pois eu vou buscar a vasilha. Só que para sair, para pegar a vasilha, eu vou ter que me expor. Sabe por quê? Muitas vezes o milagre não acontece no nosso lugar de conforto. Ela precisou estar em movimento, ela teve que sair da casa dela. Ela teve que bater de porta em todos os seus vizinhos para pedir vasilhas emprestadas. E aí eu volto ao que eu estava dizendo no início sobre relacionamento. Sabe por quê? Se ela fosse uma vizinha ruim, não tinha vasilha para emprestar. Se ela fosse uma pessoa de péssimo relacionamento, ninguém emprestava vasilha para ela. E sabe o que teria acontecido? O milagre teria sido barrado e os filhos dela teriam sido levados cativos, escravos. Precisamos sim cultivar relacionamentos. Precisamos sim cultivar verdadeiros relacionamentos. Aquela mulher foi humilde de bater de porta em porta e pedir: me empresta uma vasilha, me empresta uma vasilha, me empresta uma vasilha.
Me empresta uma vasilha para quê? Depois eu te conto, agora não dá. Me empresta uma vasilha. Me empresta uma vasilha. E ela teve muitas vasilhas emprestadas. Glória a Deus por isso. Porque certamente ela era uma boa vizinha. Isso me faz repensar as minhas conexões, os meus relacionamentos. Cada vez mais estamos vivendo num mundo onde as pessoas dizem que não precisamos de ninguém. Cada vez mais estamos sendo instruídos a ser autodidata, autossuficiente. Você tem problema, você resolve no Google. Enfim, você sempre tem uma forma de resolver os teus problemas. Sendo que, na verdade, muitas vezes o milagre está no compartilhar, no sentar, no conversar, no ouvir um conselho, no ouvir uma palavra, no receber uma oração. Parece que muitas vezes estamos perdendo isso. O princípio da igreja primitiva não era esse? Uns pelos outros? Estender a mão ao órfão, à viúva, aquele que estava em situação de necessidade. Se esse não for o objetivo, se esse não for o papel da igreja, pode fechar as portas. De nada adianta. De nada adianta ouvir do Senhor: eu mandei um nu e você não ofereceu uma roupa? Eu mandei um com fome e você não estendeu a mão nem um prato de comida? De que vale? Como diz aquele louvor, pois de que vale ter as poesias mais lindas, canções, se não há verdade em nós? O Espírito Santo trabalha com verdade. E eu não estou dizendo que você está sendo mentiroso, não estou dizendo isso de forma alguma. Mas eu estou dizendo que nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração verdadeiramente. Nós precisamos aprender, porque isso é aprendizado. Porque muitas vezes a gente precisa desconstruir muitas coisas em nós, quebrar muitas barreiras, quebrar muitos paradigmas, quebrar muito preconceito em nós, para que tenhamos a coragem de pedir ajuda, para que tenhamos a coragem de dizer: estou passando por um problema e eu preciso de ajuda. Aquela mulher não questionou a ordem do profeta, ela foi e fez. E uma das etapas que ela viveu neste milagre está no detalhe que o profeta disse a ela: você vai pegar as vasilhas, você vai para dentro da sua casa com os seus filhos e lá você vai fechar a sua porta e o milagre vai acontecer lá dentro. Porque muitas vezes o milagre não precisa de palco. O milagre que você vive no teu lar, dentro de você, não precisa de grandes exposições. Muitas vezes estamos preocupados com os milagres visíveis. Eles acontecem? Claro que acontecem. Claro que acontecem. Mas não adianta milagres externos se nós estamos com o nosso interior doente. Se nós estamos com a nossa alma gritando por socorro e não temos a coragem de pedir ajuda. Muitas vezes é libertador, porque talvez você já pode ter, muitas vezes, pedido ajuda e não ter sido ajudado. E talvez isso te gere um bloqueio de você achar que vai ser sempre igual. Mas o Senhor, Ele trata traumas também. Não são todas as pessoas iguais. Não é porque alguém um dia bateu a porta na sua cara que outro vai bater. E muitas vezes na atitude de nos blindar, na atitude de evitar o contato, de evitar o sofrimento, a gente se fecha. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Não queime as etapas do seu milagre. Aquela mulher viveu um milagre dentro do lar dela.
Ela viveu um milagre dentro da casa dela, junto com os seus filhos. Os seus filhos puderam ver o que Deus estava fazendo diante dos olhos deles. A palavra do Senhor diz que ela pegou aquele azeite que ela já tinha e ela começou a derramar nas vasilhas que ela tomou emprestado. E ela começou a derrubar. E cada um que ela ia enchendo, eles iam guardando. E enchia o próximo, ia guardando, e enchia. E o azeite não parava. Até que em determinado momento, ela diz para o filho, traz mais uma, traz mais uma. E ele diz, as vasilhas acabaram. E somente nesse momento, o azeite parou de ser derramado. Isso nos faz entender que o limite do derramar do azeite não estava em Deus e nunca esteve em Deus. Porque o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Quando acaba a estrutura, para de descer azeite. Porque Deus não derrama azeite em vão. Não tem desperdício de azeite. Não tem desperdício de presença. Não tem desperdício de agir de Deus. Deus não vai operar onde não tem estrutura para suportar o azeite que Ele vai derramar. E isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Porque eu tenho que preparar a estrutura para receber o azeite. E quando a estrutura cessa, o azeite acaba. E aí nós olhamos e parece que então o milagre acabou. Enquanto aquela mulher tivesse vasilhas, o azeite não ia parar. E quantas vezes nós estamos vivendo momentos em que sentimos que os céus estão fechados para nós. E é como se Deus dissesse, eu vou derramar onde? Tá bom, você está pedindo por um milagre? Ok, mas eu vou derramar em que lugar? Porque eu não desperdicio o milagre. Eu não desperdicio. Você está pedindo pela presença de Deus? Mas o que é que você tem feito para preparar-te? Para se preparar para receber a presença de Deus? Você quer viver um ano novo? O que é que você tem feito de novo para isso? É como se Deus estivesse dizendo, para que você está pedindo o que você está pedindo? Para que exatamente? O milagre aqui, ele teve um propósito e ele teve um objetivo. Porque quando aquela mulher termina de encher todas as vasilhas, ela poderia ter dito, agora o milagre já aconteceu, já está aqui cheio de azeite, eu vou resolver. O que foi que ela fez? Ela voltou no profeta. E ela perguntou, e agora? O que eu faço? Isso me faz lembrar dos leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus pelo milagre. Quantas vezes o Senhor tem feito coisas nas nossas vidas e nós não somos gratos? Você percebe como a palavra do Senhor nessa noite, ela está indo e voltando nos mesmos lugares? Abriu-se o culto falando sobre gratidão. E estamos aqui falando sobre o quê? Sobre gratidão mais uma vez. Aquela mulher chegou diante do profeta e disse, e agora? O que eu faço? O profeta, naquele momento, representava a própria presença de Deus ali. É como se ela tivesse ido aos pés do Senhor e dissesse, Deus, eu recebi, mas eu preciso de sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor me deu. E o profeta diz a ela, vai, vende, paga suas dívidas e vive com o restante. O objetivo daquele milagre foi pagar as dívidas do passado e prover para o futuro. Ela pagou as dívidas do passado.
E ela teve azeite para sobreviver pelos próximos anos, junto com seus filhos. Acho que eu já ouvi sobre um Cristo que pagou a minha e a sua dívida na cruz do Calvário. As nossas dívidas já foram pagas na cruz do Calvário. Por que é que estamos andando como devedores? Por que é que estamos muitas vezes tendo atitudes que anulam o sacrifício de Cristo por nós? O milagre dela dependeu da obediência. Na maioria das vezes, o milagre depende da obediência. Na maioria das vezes, o milagre depende de não questionar as ordens de Deus, mesmo sem entender. A mulher chega diante do profeta e diz que ela precisa de um socorro, porque os seus filhos estão sendo levados, vão ser levados como escravo, e o profeta manda ela buscar vasilha. Parece até uma brincadeira. E às vezes nós sentimos que parece que o Espírito Santo brinca com a gente nas coisas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente se acha inteligente demais para cumprir ordens. Mas quando é ordem de Deus, a gente cumpre de boca fechada. Porque a gente quer viver o milagre, mas a gente está questionando as etapas. A gente quer viver o milagre, mas a gente está questionando o processo. Porque a gente acha que Deus poderia fazer alguma coisa muito melhor do que me fazer ir até os meus vizinhos e pedir vasilhas e tal. Podia ser alguma coisa mais instantânea. Podia ser alguma coisa mais rápida. Nós questionamos demais. E por isso, estamos vivendo milagres de menos. Porque a gente questiona demais. A gente fala demais. A gente queima etapas demais. A gente ignora as instruções do Senhor demais. A gente julga o profeta que sobe aqui para falar a palavra, porque daquele ali eu não gosto. Aquele ali falou um negócio que não é para mim. A palavra de hoje foi só para o outro. E daí nessa, tua vida não sai do mesmo lugar. Tua vida está estagnada no mesmo lugar. Deus fez um milagre em movimento, ela precisou se mexer, ela precisou ir até o profeta, rasgar o coração, ela precisou ir até os vizinhos, porque o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não está parado esperando você ficar com o teu pezinho para cima lá assistindo Netflix. O reino de Deus está em movimento e você está parado, vivendo o quê? Nada. Por quê? Porque você não quer. Porque você não prepara a estrutura. Porque você não busca. Porque você não estuda a palavra. Porque você não ora. Porque você não jejua. Porque você não tem tempo de qualidade com tua família. Por todos esses motivos, você não está vivendo o milagre de Deus. Porque você não está onde você deveria estar. Você deveria estar muito, muito, muito mais adiante. E você não está por culpa de Deus? O azeite está aqui, ó, sendo derramado, mas ele não vai desperdiçar azeite. Ele não vai jogar, porque a presença dele é preciosa. Culto após culto, nós estamos aqui ouvindo louvores, nós estamos ouvindo a palavra e estamos selecionando o que é para mim e o que não é. Porque a gente está muito inteligente. A gente está sabido demais, ao ponto de poder julgar a palavra, ao ponto de dizer, eu não vou ficar pedindo vasilha emprestado, porque eu não sou desses, eu não preciso disso. Eu posso muito bem prover a minha vasilha ou viver com a que eu tenho. Ótimo, uma hora o azeite acaba. E daí, muitas vezes, teus filhos podem ser cobrados por uma dívida que ficou lá para trás. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão igualmente amor quanto ela é justiça. E a justiça de Deus está em nos dar, muitas vezes, aquilo pelo qual nós estamos produzindo para Ele. É ano de viver mais, mas é ano de fazer mais para o Senhor também. Enquanto a gente não se mexer, a gente não vive tudo aquilo que Deus tem para nós. É ano de preparar vasilhas.
É ano de pedir emprestado se tiver que pedir emprestado. É ano de dizer, eu sou muito bom nisso, mas nisso aqui eu ainda preciso melhorar. Eu sou muito bom em tal coisa, mas eu tenho uma deficiência muito grande nisso aqui. Pois é nisso aqui que muitas vezes está te impedindo de viver o teu milagre. Seja sincero com você, seja sincero com Deus, seja sincero com o Espírito Santo de Deus. Queridos, é impossível nós lermos uma palavra da Bíblia, ainda que seja de milagre, que não seja uma exortação para nós. Porque a palavra que exorta é aquela que produz mudança, é aquela que produz transformação, porque a palavra que só afofa, muitas vezes ela é, não estou dizendo que é a palavra que afofa, estou dizendo que muitas vezes nós só queremos isso. Porque a palavra de Deus, ela é confronto do começo ao fim. Ela é conforto? É. Ela foi conforto para aquela viúva, porque o milagre chegou e a solução desceu, e ela brotou e aconteceu o milagre. Mas antes disso, ela precisou rasgar o coração. E muitas vezes nós estamos parados nisso. Deus derrama onde há maturidade para sustentar o azeite. É ano de viver maturidade. É ano de pedir ao Senhor, Deus, eu quero ser mais maduro. Deus, eu quero levar menos para o coração tal coisa. Eu quero pisar menos em ovos. Ah, Deus, eu quero ser mais espiritual, porque até agora o meu racional não ajudou muito. Muitas vezes ser racional demais nos impede de viver os nossos milagres. Às vezes é melhor se lançar, fechar os olhos, engolir o choro e sair pedindo as vasilhas emprestadas, porque o milagre está prestes a acontecer. Aquilo que você precisa, o Senhor tem para te dar. Aquilo que o Senhor precisa, aquilo que você precisa, o Senhor tem para derramar na sua vida. Mas você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa assumir o controle de dizer, eu não vou desperdiçar o que o Senhor já me deu. Eu vou ser grato por aquilo que o Senhor já me deu. Para que o Senhor possa me levar ainda mais além. O Senhor já te deu dons e talentos. E muitas vezes estamos mantendo ele num nível muito raso, perto daquilo que o Senhor tem para você. Mas aí é que entra novamente a sinceridade, de você olhar para dentro de você e dizer, está bom como está? Tá bom? Responde para você. Tá bom como tá? Você que tem que saber. Eu não posso dizer por você. Tá bom? Ou pode melhorar? E se pode melhorar, o que é que eu estou fazendo para que isso ocorra? Quanto mais de Deus eu estou buscando, quanto mais da minha vida eu estou entregando ao Senhor, para que verdadeiramente eu viva a plenitude do que Ele tem para mim. Deus já fez o que era necessário por nós. Deus não deve nada a ninguém, mas Ele nos ama tanto, que Ele continua nos abençoando, Ele continua derramando, Ele continua cuidando de nós, de uma maneira surpreendente. Mas Ele tem mais. Ele tem mais para cada um de nós. E eu não sei se você parou para pensar, mas hoje já é dia 19? 18? 18 de janeiro. De repente, janeiro já foram 18 dias. E quando você menos esperar, nós vamos estar no meio do ano. E daqui a pouco, está tudo decorado e a gente está falando da cantata de Natal de novo. Ai, que exagero. É exagero? Não é não. Janeiro daqui a pouco está quase acabando. E agora seja sincero, o que é que você mudou na sua vida esse ano?
Nós fomos alertados aqui inúmeras vezes do final do ano para cá, que não fosse somente o virar de um calendário, que não fosse somente dias passando, mas que nós pudéssemos mudar a nossa atitude para com Deus, para com a nossa família, para com o próximo. E o que é que nós temos feito de mudança? O que é que tem acontecido de diferente na sua vida? Queridos, é ano de maturidade espiritual. Deus não vai derramar onde não tem maturidade para sustentar. Guarda isso no seu coração. Deus não vai desperdiçar. Transbordar não é só receber do Senhor. É também administrar aquilo que Ele te entregou. É como eu disse, o azeite encheu todas as botijas. Já foi o transbordar. Já foi o derramar. Mas aquela mulher, ela ainda queria mais. Ela queria ter a certeza do que Deus queria para a vida dela através daquilo. Através daquela etapa que já tinha acontecido. Foi então que ela foi ao profeta e pediu o quê? Orientação. Pedir, e muitas vezes a gente pede mal. Se você não sabe pedir, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Procure meios e ferramentas de te tornar melhor naquilo que você tem uma dificuldade. Porque Deus derrama, mas se nós não soubermos administrar, ela poderia ter feito besteira. Ela poderia ter feito um mau uso, uma má administração daquilo que Deus deu para ela. E talvez ela continuasse com dívidas e talvez ela não tivesse suficiente para continuar vivendo. O milagre verdadeiro, ele não é somente aquele instantâneo. Ele é aquele que produz efeitos na nossa vida. Muitas vezes nós queremos uma cura e Deus cura sim. Mas eu tenho que ser sincera, para que eu quero ser curada? Para voltar para a minha vida de antes? Ou para levantar e testemunhar o que Deus fez na minha vida? Para que eu quero ser curada? Para que eu quero a minha família salva? Para continuar sendo uma pessoa amarga, grosseira dentro de casa, grosseira com a família? Essa semana eu vi um vídeo, eu até repostei porque eu achei muito interessante, que nos confronta. Onde o rapaz dizia assim que ser educado, ser gentil com o padeiro, com o farmacêutico, com o moço que te entrega alguma coisa, com o garçom, isso daí não é caráter, isso aí é só educação. Caráter é como você trata as pessoas dentro da tua casa. E muitas vezes a gente está orando pela conversão de entes queridos e não estamos tendo o mínimo de empatia, de bom senso. Não estamos mostrando Jesus para eles com as nossas atitudes. E aí é como se Jesus dissesse, você quer a salvação dele para quê? Como é que você está preparando o ambiente para a salvação chegar? O que você está fazendo de diferente para a salvação brotar, para a libertação acontecer, para a cura acontecer? Isso tem a ver com a nossa parte. O azeite só derramou depois que ela pegou todas as vasilhas emprestadas. As vasilhas já estavam posicionadas e o azeite começou a descer. Muitas vezes nós queremos receber algo de Deus e aí nós ainda dizemos, se eu tivesse tal dom, aí eu faria isso e aquilo. Sendo que a gente não está fazendo o básico, não está fazendo o mínimo. É exortação? É exortação para mim e para você. Por quê? Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer que você viva mais. Só que para isso a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Se não mudar aqui, nós estamos muitas vezes impedindo o milagre de acontecer. Estamos como aquele povo no deserto que não estava preparado
para viver a Canaã. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê as histórias e a gente pensa, nossa, que absurdo, você acha? Passaram 40 anos, ei, que povinho difícil. Tem um negocinho, deve ter na sua casa, não sei, na minha tem, chama espelho. Dá uma olhadinha lá na frente dele, vê o que é que você vê. Se não vê um povo reclamando que queria cebola e pepino do Egito. Às vezes a gente está assim. Olhando para os demais e esquecendo de olhar para nós mesmos. Vendo o povo andando 40 anos, mas achando normal, a tua vida está estagnada. Ah, porque Deus deve ter esse propósito para mim. Será? Será mesmo que é só isso que Deus tem para você? Ou será que você não está preparando a estrutura para receber o milagre que Ele tem para derramar na sua vida? O azeite, ele continua disponível. Aleluia. Glória a Deus por isso. O azeite é a presença do Espírito Santo. O azeite é o nosso Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o mesmo Deus. Sabe o Deus que fez o azeite derramar aqui? Ele é o mesmo que está presente hoje aqui na minha vida, na sua vida. Ele é o mesmo. O que é que nós estamos esperando para viver milagres neste novo ano? O que é que nós estamos esperando? O Senhor está me confrontando e te confrontando, dizendo, da minha parte, está tudo certo. Eu quero abençoar. Eu quero salvar a tua família. Eu quero curar. Eu quero libertar. Eu quero derramar. Eu quero fazer milagres. Porque nós cantamos que nós servimos a um Deus de milagres. Eu quero milagres na minha vida. Você quer na sua? Eu tenho algo para te dizer. O azeite continua disponível. Glória a Deus, aleluia. Mas para isso, o Senhor está nos chamando à consciência, não à emoção. É ano de consciência, não de emoção. Porque a emoção, ela passa. A gente se emociona e depois você não lembra nem por que você chorou. Sendo que quando o arrependimento é genuíno, ele provoca mudanças na nossa vida. O Senhor está nos chamando à maturidade, ao crescimento. É como se o Senhor estivesse dizendo, eu tenho mais para você. Sabe, esse ano a nossa igreja vai fazer 18 anos. É o ano onde a gente passa a responder pelos nossos próprios atos. Até 16 anos, se você apronta, quem resolve é o pai e a mãe, não é? Alguém cuida de você. Alguém responde por você. Mas como a gente usa o termo no direito, a gente diz que a maioridade, ela te faz responder pelos seus atos na vida civil. Aí você passa a ser uma pessoa de verdade. Responder pelo que você faz. Não tem mais o pai e a mãe para ficar acudindo toda vez que você apronta. Esse ano é o ano da maturidade. É o ano do derramar do Espírito Santo. É o ano de viver o que você ainda não viveu. É o ano da totalidade, do cumprimento de promessas. E como é que você está se preparando para isso? Você está se preparando para viver a totalidade das promessas? Você está preparado para o cumprimento da promessa? Pelo qual você vem aqui quarta, sexta, domingo, terça e você ora? Sejamos sinceros com o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. A provisão, ela está disponível. Não foi sorte. Aquela mulher não teve sorte. Ela preparou a estrutura. Nessa noite, o Senhor está nos dizendo que precisamos de alinhamento. Precisamos nos desafiar às mudanças.
Precisamos nos desafiar a crescer. Nós precisamos nos desafiar a encarar novos alimentos. Como diz na palavra do Senhor, eu já fui criança e tomei alimento de criança, eu já fui jovem e comi alimento de jovem, mas hoje nós somos adultos. Nós respondemos pelos nossos próprios atos. Diante do Senhor, a gente dá conta daquilo que a gente faz e daquilo que a gente não faz também. E o Senhor está nos chamando nessa noite a dizer: eu tenho um novo para você, você quer? O Senhor, Ele é cavalheiro demais. Nós servimos a um Deus maravilhoso que não mete o pé na porta, Ele pede licença. E Ele diz: você quer? Se você quer, então vamos nos alinhar para receber. O Senhor, Ele quer derramar. Saiba disso. Guarde isso. O Senhor quer mais do que você. O Senhor quer a salvação do teu ente querido. Mais do que você imagina. Agora, se você é um canal de bênção para que isso ocorra, prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Troque as palavras. Troque as palavras. Se até hoje você usou determinado tipo de linguagem, mude as palavras. Se você não sabe como fazer, peça ao Espírito Santo discernimento, maturidade, alinhamento da tua vontade com a vontade do Senhor, para que haja um alinhamento, para que as coisas aconteçam. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele faz. Ele opera sinais e maravilhas. Agora eu e você temos que olhar para dentro de nós, e é isso que eu quero te convidar nessa hora. Feche os teus olhos e olhe para dentro de você com sinceridade. Diz: Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso, com aquilo. Deus, eu não sei como resolver, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, eu preciso de direção. Senhor, eu preciso de maturidade, de sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor já me deu. Com o azeite, com a botija que já estão dentro do meu lar e dentro da minha casa. Senhor, me ensina a ter um coração grato, um coração sincero, íntegro, reto diante de Ti. Senhor, que a falsidade não faça parte da minha vida. Senhor, eu quero rasgar o nosso coração aqui nessa noite. Olha para a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece cada um que entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece o propósito. O Senhor conhece a caminhada. O Senhor conhece por onde cada um aqui já passou. O Senhor sabe quais são as dores que o meu irmão e a minha irmã carregam. O Senhor sabe quais são os traumas que muitos aqui carregam. Mas esse ano é ano de romper com traumas. É ano de romper com a estrutura antiga, é ano de reavivamento, é ano de alinhamento, é ano de preparar a estrutura para aquilo que Deus já começou a fazer em nós. Que o Senhor possa nos usar, que nós possamos ser canal de bênção na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho. Que em nome de Jesus o Senhor use a cada um de nós, para que nós possamos viver o que ainda não vivemos. O Senhor tem um novo para você. Prepara as estruturas, prepara as estruturas, prepara as estruturas. O Senhor está falando nessa noite. Prepara as estruturas, aumenta as vasilhas, vasilhas vazias. Se desfaça daquilo que está enchendo as suas vasilhas, atrapalhando o azeite de descer. O Senhor não vai lidar com vasilhas cheias de rancor, cheias de peso, cheias de amargura. O Senhor não vai lidar com vasilhas cheias de falta de perdão. O Senhor não vai lidar com vasilhas que só trazem o passado. Mas o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. O Senhor, Ele disse, o profeta disse: pegue vasilhas vazias,
Que nessa noite você possa se esvaziar do seu eu. Que você possa se derramar na presença do Senhor e dizer: Deus, enche com o novo, enche, Senhor, com teu azeite, enche com a tua presença, Senhor, porque eu quero transbordar. Senhor, eu quero transbordar na tua presença. Eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor, eu quero fazer bem feito, Deus. O Senhor está aqui nessa noite e Ele está de braços abertos. A jarra está pronta, o azeite está pronto para descer. Que nessa noite você possa ser uma vasilha para receber o que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus.